Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que vocês estejam conseguindo realizar os exercícios propostos, e que nós possamos, dentro em breve, o mais rápido possível, estarmos de volta com a nossa rotina normal. Enquanto esse dia não chega, a tia Priscila está aqui para fazer uma revisão, para podermos terminar a unidade 3 e caminharmos para a unidade 4. Colocarei aqui os slides para a gente conseguir visualizar. Lembrando que toda essa atividade será voltada no uso de S, vendo se o S terá som de Z ou se ele terá som de S mesmo. Então, essa revisão será voltada para esse conteúdo, tá bom? Lembrando que esses conteúdos tratados aqui, essas matérias que a tia Priscila falará aqui, estão lá nas páginas 122 e 123. E aparecerão também nos exercícios de ontem, da página 130 a 133. Lembrando, né, gostaria de deixar falado aqui que essas páginas 122 e 123 eu pedirei para vocês fazerem hoje mesmo, porque nós ainda não tínhamos feito essas páginas, tá bom? Sempre podem surgir dúvidas quando vamos escrever as palavras por causa do som. E porque nós sabemos que em alguns casos a letra S, desculpe, nós sabemos que em alguns casos a letra S assumirá o som de Z. Tia Priscila, que casos são esses? Como que eu vou saber? É isso que nós veremos na aula de hoje, tá bom? Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é sobre palavras derivadas e palavras primitivas. O que é isso, tia Priscila? Quando eu tenho uma palavrinha, olhem aqui o primeiro quadro da esquerda, vazio. Era uma palavra primitiva. E dela eu crio outra. Eu tenho esvaziar. E aí eu posso criar outras dentro dessa família. Olha, deslize, deslizar, deslizamento, deslizou. Cicatriz, cicatrizar, cicatrizou. Tia Priscila, por que nós entramos nesse conteúdo? Porque quando a palavrinha primitiva, essa primeira, é escrita com Z, todas as outras que surgirão a partir dela também serão escritas com a letra Z. A regra se aplicará também às palavras escritas com S. Se a palavra primitiva, essa primeira palavrinha, foi escrita com S, todas as outras da mesma família também manterão o S. Olhem só, análise, analisar, analisei, liso, alisar, alisamento. Nesse caso aqui, como as palavras primitivas foram escritas com a letra S, o S se manterá em todas as outras da mesma família. Improviso, improvisar, improvisação. Por mais que o som seja o som de Z, nós temos a escrita com a letra S. Então, eu preciso lembrar pelo menos de uma. Se eu lembrei de uma daquela família, todas as outras eu consigo identificar também. Pesquisa, pesquisar, pesquisei. Piso, pisotear, pisoteou. Então, aqui nesse caso, se o S ou o Z apareceu na palavra primitiva, ele se manterá em todas as outras da mesma família. Em qual outro caso que eu tenho S com o som de Z, tia Priscila? Quando nós tivermos um ditongo. Então, o S terá som de Z quando ele aparecer depois de ditongo. Lembrando, que são os ditongos? Encontros de duas vogais que permanecem juntos na mesma sílaba. Olhem os exemplos aqui. Coisa, pouso, lousa, náusea, ausência. Lousa é o quadro, tá bom? Tia Priscila, mas o S só fica com som de Z? Em alguns casos, né? Aqui nós estamos trabalhando sim. Nesses casos, sim. Veremos mais à frente possibilidades do som do S mesmo e veremos esse caso, tá bom? Para indicar nacionalidade, né? De onde que a pessoa vem, né? De qual país ela vem. Olhem só, quem nasceu lá na China foi o chinês.
E o feminino? Chinesa. Olhem a diferença do masculino para o feminino. O masculino foi acentuado e tem o S no final. E quando nós passamos para o feminino, o acento vai embora, mas o S se mantém. Chinês, chinesa. Polonês, polonesa. Francês, francesa. Né? Todos esses aqui são nomes de pessoas que nascem em determinado país, né? Palavras que estão indicando nacionalidade. Mais uma vez, nós temos o S com som de Z. Nós teremos também S com som de Z nas palavras que indicam títulos de nobreza, né? Lembram que antigamente os títulos iam passando de geração em geração, o tio que passava para o sobrinho, o avô ia passando para o neto, e de geração em geração esses títulos, né? Duque, duquesa, barão, baronesa, marquês, marquesa. Então, nesses casos, o S também assumirá o som de Z, tá bom? Então, até aqui, o que é que nós já vimos? Que as palavras primitivas que apresentam S ou Z formarão novas. Quando as novas palavras forem formadas daquela família, todas elas irão manter a letra que apareceu na palavra primitiva. Depois, nós vimos que o S terá som de Z quando ele aparecer depois de ditongo. Vimos também que o S tem som de Z quando nós temos palavras que indicam nacionalidade. E vimos também que o S terá som de Z quando encontrarmos essas palavras que indicam título de nobreza, tá bom? Nós temos também uma outra terminação, oso e osa. O S terá som de Z em adjetivos, em qualidades terminadas com oso ou osa. Como assim, tia Priscila? Olha só, ele age com teimosia. Então, ele é o quê? Teimoso. Olha o som, oso. O som do S é exatamente o som igual ao da letra Z. A menina faz muita manha. Ela é manhosa. Então, oso e osa. Quando as palavrinhas tiverem essas terminações, elas são escritas com a letra S, porém com som de Z. O cantor tem muita fama. Ele é famoso. Quando também as palavras indicam lugar de origem, nós temos uma outra terminaçãozinha. Nós temos a terminação em-se. Aqui nós já temos o som do S mesmo, só que a escrita é com um único S. Então, oso, osa e ense são escritos com um único S. No caso de oso e osa, o som é de Z, e ense nós temos o som de S. João é do Pará, ele é paraense. O Lenço é de Paris, ele é parisiense. Ela é do Ceará, ela é cearense. Então, aqui nesses casos, nós vimos a terminaçãozinha ense. Então, recapitulando esse último slide, oso, osa e ense são todos escritos com um S só, porém, oso e osa nós temos som de Z e ense temos o som do S. Então, recapitulando aqui, meus amores, as palavras derivadas manterão o S ou Z. Vamos voltar lá. Alisar foi escrito com S. Então, alisamento manterá também o S. Deslizar, a palavra deslize, né? Uma delas, eu preciso identificar pelo menos uma, e aí eu consigo compreender toda a família. Então, deslizar, escrito com Z, deslizamento, deslizou, manterá o Z, tá bom? Depois nós vimos que o S terá som de Z quando ele aparecer depois de ditongos. Coisa, lousa.
Palavras que indicam lugar de origem, né, que são os chamados adjetivos pátrios. No caso, nós vimos o chinês, a chinesa, polonês, polonesa. O S também assume som de Z. Nas palavras que indicam títulos de nobreza, o marquês, marquesa, duque, duquesa, nós temos o S com som de Z. E no caso dos adjetivos terminados em oso, osa e ense, nós temos um único S, porém, em oso e osa, o som é da letra Z, nós temos S com som de Z, e ense nós temos o som do S mesmo. E para finalizarmos essa aula, nós temos também o diminutivo das palavras. E qual que é a regrinha, tia Priscila? Para as palavras que não têm S, que não possuem a letra S, o diminutivo será formado com zinho, iniciado com a letra Z, esse pedacinhozinho, tá bom? Por mais que quando nós pronunciamos caju, cajuzinho, vaso, vasinho, o som é igual, pegando a primeira palavrinha de cada um desses grupos aqui. Porém, em caju, nós não tínhamos a letra S, por isso foi acrescentada a letra Z. Já nas palavras que têm S, permanecerá o S no diminutivo, tá bom? Olhem só, caju, cajuzinho, pé, pezinho, café, cafezinho, mão, mãozinha. Esses aqui são alguns exemplos de palavras que não tinham S. Então, o diminutivo é formado acrescentando a letra Z. Já nas palavras vaso, vasinho, casa, casinha, peso, pezinho, lembrando que aqui são palavras diferentes, tá? Pé, pezinho e peso, pezinho, tá bom? De medida, né? Medir a massa aí. Então, a regrinha daqui, meus amores, é essa. Palavras que não têm S terão o seu diminutivo formado com a letra Z, zinho ou zinha. E as palavras que já tinham o S, ele se manterá no diminutivo. Então, meus amores, essa aula aqui é para que vocês façam os exercícios da página 122 e 123 e depois de terem feito essa atividade, nós entraremos na unidade 4, tá bom? Espero que vocês consigam fazer as atividades. Qualquer dúvida, a tia Priscila está à disposição. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Deixa a tia pausar aqui. Já vou parar, tá bom? Tchau, meus amores!